Olá, caros alunos. Olá, eu sou a enfermeira Carla Suzane, né? Estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Sou enfermeira de formação, tenho pós-graduação, amo o que eu faço. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada dentro da área da enfermagem, completamente apaixonada, né, por tudo que a enfermagem representa, por tudo que a gente faz dentro da área da saúde, né? E hoje a gente vai ter uma aula bem especial, vamos ter uma aula assim bem gostosa, né, como pode se dizer. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões de relacionamento, né? Olha só, né? Vamos falar um pouquinho de relacionamento, os relacionamentos interpessoais. Vamos frisar, né, algumas situações que acontecem dentro da nossa área de trabalho, dentro daquilo que a gente, né, convive ali diariamente. Nós que trabalhamos na área da saúde, nosso trabalho é totalmente pessoa a pessoa, né? E aí, então, com muita gente envolvida, com muitas pessoas tão envolvidas no nosso trabalho, né? A gente lida ali com muitas coisas boas, né, que vão acontecendo. A gente fica muito feliz, a gente fica grato, né, por tudo, pela vida, pela saúde, por aqueles acontecimentos que a gente presencia, né? Porém, a gente também lida, né, com as percas. A gente nunca quer perder ninguém. A gente Nós temos esse sentimento, né, de não querer perder. Perder é uma coisa que a gente nunca quer, né, que isso aconteça conosco, desde um simples lápis, uma simples caneta, até mesmo uma pessoa. Então nós somos muito apegados a tudo isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento. Nossa aula vai ser sobre relacionamentos, muito importante, inteligência emocional. Então vamos falar também, né, um pouquinho sobre os nossos, sobre tudo o que rege, né, tudo aquilo que abrange a gente dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das unidades hospitalares. Passamos mais tempo, né, junto com os nossos colegas, passamos mais tempo dentro do ambiente de trabalho, principalmente nós da área da saúde. A gente não tem só um emprego, nós temos vários empregos, a gente está em vários lugares. Eu sou enfermeira, né, de tal hospital, eu sou enfermeira de tal hospital, eu trabalho numa unidade básica de saúde também, eu também ministro aula, né? Olha só que legal. E aí, então, assim, nossa vida é corrida, é aquela correria maluca, aquela coisa louca, né? E a nossa família a gente vê assim em alguns momentos, né? A gente separa ali uns momentos para estar com a família e tem que ser, a gente precisa ser que esse, na verdade, assim, a nossa família tem que ser um momento prazeroso pra gente, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem, né, manter esse momento de prazer com a família. Alguns preferem realmente mesmo estar dentro do ambiente de trabalho, estar na presença de alguns amigos, do que com os familiares. Mas enfim, precisamos estar bem, precisamos ser um ser humano do bem, né, para que a gente possa ajudar outras pessoas, porque a enfermagem é isso, é ajudar, é o ato de cuidar. O cuidar não é só eu pegar aqui a pessoa pela mão e ir carregando, colocar aqui na cadeira, ajudar ela a andar, colocar numa maca, sentar ela numa cadeira de roda, fazer um curativo, aplicar uma medicação, né? A enfermagem não é só isso. A enfermagem, ela também é relacionamento interpessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre esses relacionamentos hoje, que é de suma importância, tá bom? E aí a gente vai tentar fazer uma aula bem descontraída, tá bom, gente? Inteligência emocional. Vamos começar pela inteligência emocional. O que acontece?
Inteligência emocional é a habilidade de lidar com as próprias emoções e compreender os sentimentos como indivíduo, mas também do outro. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Gente, o trem complicado é eu saber desenvolver essa habilidade tão importante dentro do nosso ambiente de trabalho. Pense numa coisa que é totalmente difícil. Por quê? Estamos vivendo numa situação em que as pessoas só se preocupam com elas mesmas e o outro eu não quero saber, não tem nada a ver comigo, então tanto faz como tanto fez, se veio trabalhar, se não veio, se tá bem, se não tá bem. Eu quero saber do meu salário final do mês, eu quero saber de dinheiro no meu bolso e o resto que dane-se. Não é assim, gente. Precisamos um dos outros, né? A gente precisa estar nessa pegada, precisamos compreender que a gente precisa do outro para que a gente consiga realizar o nosso trabalho, já que o nosso trabalho é de pessoa a pessoa, né? A gente está ali cuidando, a gente está ali falando sempre, diretamente ali com um monte de gente, com um monte de pessoas, não só com paciente, mas com médicos, com toda uma equipe, que às vezes não é só uma equipe cirúrgica, mas é a equipe da recepção, é a equipe da limpeza, né? E as demais pessoas que fazem parte do nosso ambiente dentro da área do hospital. A inteligência emocional, gente, é uma habilidade que requer muito estudo, muita paciência. Não é fácil. Nem todas as pessoas se submetem ou querem parar para tentar entender o que está se passando com aquela outra pessoa. Poxa, eu tenho um enfermeiro amigo meu que sempre tira plantão comigo. E todos os dias ele chega tão alegre, ele chega tão bem, ele chega aqui motivado, ele nos ajuda e tal, tudo. E hoje ele chegou tão cabisbaixo. Hoje ele chegou tão triste. O que está acontecendo com ele? Aconteceu alguma coisa. Será que foi na família? Será que foi com algum amigo dele? Será que foi aqui dentro da unidade? Será que foi aqui dentro, alguém aqui dentro do hospital que falou alguma coisa para ele? Ah, mas eu lembro que semana passada ele se envolveu numa discussão com o médico, assim, assim, assim e tal. Então, assim, gente, precisamos ter a habilidade para ajudar, não para se meter, né? A partir do momento que a pessoa chega comigo e pede a minha opinião referente a qualquer coisa que ela queira saber, que ela queira identificar, ou que ela queira se autoajudar, né, de alguma forma e tal. Quando ela pede a minha opinião, eu chego com ela e falo, olha, a minha opinião é essa aqui. Só que nem sempre a minha opinião vai agradar o que a outra pessoa vai ouvir. Vai ser o que a pessoa de fato quer ouvir. Então a gente precisa, como é que se diz? A gente precisa escolher as palavras que a gente vai usar. Hoje em dia a gente está num mundo que, se a gente não tiver a inteligência, a sabedoria de utilizar as palavras corretas quando estivermos conversando com uma pessoa, com um colega, quando estivermos tendo uma certa animosidade com algum colega de trabalho, e aí assim, não somos indivíduos de chegar e, olha, eu não quero que você faça isso, você tem que ser assim, 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 você fez tal coisa errada, você fez isso e tal, não sei o que, não sei o que. Eu não posso chegar e discutir com a pessoa, eu não posso brigar com a pessoa, eu não posso gritar com ela, né, porque vai gerar certos problemas para mim, como a questão de um assédio moral, né, que isso daí é uma coisa que a gente vai
A gente pode ver aí numa outra aula, né? Porque um assunto vai puxando o outro, tá? E aí a gente tem que ter muita delicadeza ao conversar hoje com os nossos colegas, né? A gente nunca sabe ao certo o que que o meu colega aqui enfermeiro, né, o Joãozinho, tá pensando, o que tá acontecendo com ele hoje. Ele não é assim e tal, tudinho. Então, a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa ter o tato de chegar com as pessoas e conversar e mostrar para elas, olha, você quer ajuda, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, ó, você não é esse tipo de pessoa, você não é assim, você geralmente é uma pessoa mais espontânea, né? Tem aquelas pessoas que são espontâneas, que onde chega assim, oi meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E tal, tudinho. E aí quando essa pessoa espontânea chega no ambiente de trabalho, chega, mal fala e tal, tudinho, e fica por ali, fica cabisbaixo, caladinho, calada ela entra, calada ela sai, então alguma coisa está acontecendo. E aí é quando a gente precisa utilizar essa inteligência emocional, tá? A gente precisa compreender o que está acontecendo com o outro, por mais que eu não aceite, mas isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma coisa minha, eu não posso misturar. Se o meu coleguinha de trabalho não pediu a minha opinião, eu não tenho esse direito de chegar com ele, e tal, não sei o que. Não posso, tá bom? Porque o que vai acontecer? Eu vou acabar ferindo, né? Eu vou ferir, eu posso magoar esse meu colega, porque eu vou acabar falando coisas. Ele já tá tão chateado, ele tá tão triste, então ele já tá com tanta raiva dentro dele porque não caiu o dinheiro que era para cair, ele precisa pagar a conta porque senão vão cortar a energia dele e tal. Então assim, ele já tá com todo aquele transtorno, né, aqui dentro da cabeça dele. E aí chega uma pessoa do trabalho que ainda vai piorar mais ainda a situação, então isso para mim não é ajuda, tá? Isso não é ajuda, tá muito longe de ser ajuda. Então a ajuda mesmo é quando às vezes a pessoa ela quer simplesmente desabafar. Às vezes a gente chega com uma pessoa e fala assim, tá acontecendo alguma coisa? Tá. Eu tô vendo que tu não tá bem. Não, não tô bem. Então tá. Se você quiser desabafar, eu tô aqui pra ouvir. Se você quiser somente falar, somente desabafar, eu vou estar aqui pra ouvir. Mas se você também não quiser, eu lhe respeito. E pronto, e a gente sai de cena. E aí vocês vão ver que essa pessoa vai procurar vocês porque ela sentiu que você não está julgando ela. E ela vai se sentir confortável em querer buscar a sua ajuda. Então, inteligência emocional também é isso, tá? Os relacionamentos com os colegas e superiores, tá? Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô na frente aqui dos slides. Vocês não se preocupem que essas aulas vão ser disponibilizadas para vocês. Vocês vão poder rever essas aulas depois. Vocês vão poder acompanhar todo esse material. Vocês vão poder ter esse material em mãos, vocês vão poder imprimir e vão poder estar dando uma lida, rever algumas coisas, lembrar algumas coisas que a enfermeira Carla passou, né, na aula. Mas ela falou sobre isso, isso. Deixa eu ver aqui nos slides o que tem aqui falando sobre isso, tá? Então, não se preocupem, tá? Vocês vão ter esse material em mãos. E vocês vão estar podendo dar uma lida sempre que vocês acharem necessário, beleza, gente? O relacionamento com os colegas e os nossos superiores. O que acontece? Eu preciso entender que, assim como eu sou cobrada, né, eu estou aqui na ponta, né, eu estou aqui na linha de frente, eu como enfermeira, de uma unidade de estratégia básica de saúde, eu sou cobrada, eu sou um pouquinho pressionada, não um pouquinho, né? Sou um pouquinho pressionada pela Secretaria de Saúde e
Então, assim, eu sei que essas cobranças, eu não posso identificar essas cobranças a mim feitas, não posso identificar elas como uma questão pessoal. Ah, aquela coordenadora do PNI, ela tá de perseguição comigo porque ela vive me pedindo as coisas, ela vive falando, ela vive me orientando algumas coisas, ela vive comentando certos tipos de coisa da minha unidade, ela vive comentando aí e tal, e eu não gosto disso. Então acho que ela tem um problema pessoal comigo, acho que ela não gosta do meu tipo de pessoa, não sei se eu fiz alguma coisa pra ela e ela se aborreceu e ela não gostou. Eu também não quero saber, ela que fique pra lá, porque eu não dependo dela pra nada. Se o governador, se o prefeito quiser trocar, que troque, eu não tô nem aí, que coloque uma pessoa mais competente, que não sei o quê. Então, assim, gente, a gente não pode levar as coisas por esse lado. Nós temos que entender que, assim como eu, enfermeira da ponta, sou cobrada, a minha coordenadora também é cobrada, o meu secretário de saúde também é cobrado, o meu prefeito, o meu governador do estado é cobrado. Todos eles são cobrados por onde? Por quem? Ministério da Saúde, certo? Então, tudo rege do Ministério da Saúde, né? Governo Federal, Ministério da Saúde e todos nós aqui embaixo. Então, gente, o que acontece? Eu não posso ficar levando essas coisas para o lado pessoal. Nós precisamos saber identificar o que é pessoal e o que é profissional. E a gente precisa separar essas duas coisinhas, tá bom? Por quê? Se a gente não conseguir separar tudo isso, gente, nós vamos ter sérios problemas de relacionamento. E hoje em dia é o que está acontecendo muito, né, dentro da área da saúde. Não que nunca tenha acontecido. Não que isso nunca tenha sido gerado dentro das unidades de saúde, né, dentro da área da saúde e tal. A gente sempre teve. Porém, hoje em dia as pessoas estão num nível de individualismo muito grande. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, né, dentro delas. Em contrapartida, tivemos o Covid, né, o que já veio a nos atrapalhar bastante, porque o Covid acabou sendo, de uma certa forma, atrapalhou muito os nossos trabalhos, os nossos afazeres. E aí nos tirou da nossa rotina. Tínhamos uma certa rotina, tínhamos, como é que eu posso dizer? Realizávamos os procedimentos de tal maneira. Agora, pós-Covid, estamos realizando de maneira totalmente diferente. Perdemos muitas pessoas, perdemos entes queridos, perdemos muitos colegas nossos de trabalho. Ficamos sobrecarregados, sim, ficamos muito sobrecarregados. Então, a questão emocional nos abalou muito. Todo e qualquer enfermeiro que trabalhou muito no Covid, ele tem um pouco do emocional dele um pouquinho abalado, mas não que isso seja normal, tá, gente? Não é. Porém, a gente precisa procurar a ajuda necessária, a gente precisa desabafar, a gente precisa procurar um profissional que poderá nos ajudar, né, a enfrentar tudo isso. Então, em relação ao nosso, né, o nosso relacionamento com os nossos colegas e superiores, precisamos entender uma coisa. Tem vários pontos chaves para isso. O primeiro dele, dentro do meu ambiente de trabalho, eu não posso fazer panelinha. Eu preciso respeitar todos os meus colegas de trabalho. Eu preciso que as pessoas me olhem e me respeitem como indivíduo, como profissional que eu sou. Porque ali dentro do hospital, ali dentro da clínica, eu sou uma profissional, eu tenho uma categoria, né? Eu sou uma profissional que exerço uma certa categoria, estou ali defendendo a categoria da enfermagem, certo?
eu sendo enfermeira ou técnica de enfermagem, ou parteira, ou auxiliar de enfermagem, não importa. Estamos ali defendendo a categoria, né, de enfermagem e precisamos também ter o respeito com as demais pessoas. Sabemos que existe muito essa situação, né, de meu santo não bate com o dela. Eu não fico com a cara de tal pessoa. Geralmente isso acontece muito entre as mulheres, né? Aí eu não fico com a cara daquela menina. Meu Deus do céu, aquela novata que entrou. Não fui com a cara dela. Não gostei dela. E aí acabou que gera uma certa animosidade, né? Gera um certo. Como é que eu posso dizer? Deixa eu lembrar aqui da palavra que eu. Gera um certo desconforto, né, entre as duas pessoas quando elas entram em contato assim uma com a outra, quando elas estão trabalhando muito próximas. Então, eu, eu preciso parar para entender que eu preciso ter um bom relacionamento com todo mundo do meu trabalho. Eu trabalho numa clínica, então eu preciso ter um bom relacionamento com todos os meus colegas. Claro, tem aqueles que meu Deus do céu, são aqueles amigos mais que irmãos, né? São aquelas pessoas com quem a gente pode contar, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu preciso muito conversar contigo, porque só você me entende, porque você, mesmo que eu tenha feito alguma coisa de errado, você consegue chegar comigo e identificar, olha, você errou aqui em tal ponto, mas você também acertou nisso daqui e tal. Você não me julga, né? É o que a gente procura, a gente vê muito assim nas pessoas, né? Muito essa questão disso aqui, ó. Apontar o dedo na cara do outro, né? Apontar o dedo ali, olha, você fez isso, você é tal pessoa, você já fez isso no passado. Então, a gente vê muito as pessoas fazendo isso, né? Cometendo esse erro, e aí algumas pessoas vão ficando magoadas, chateadas. Porém, para tudo ter uma solução, certo? E aí, uma dessas soluções é evitar as panelinhas dentro do trabalho. Precisamos evitar essas panelinhas, porque quando a gente gera uma panelinha, né, aqui, o que acontece? As pessoas identificam que você está ali num certo grupo, né? O meu grupo aqui, o grupo da Luluzinha, né? Então, o meu grupo aqui é a técnica de enfermagem A, B, C e D. É um médico tal, né? E aí a gente só fala com esse povo aqui. E se num belo dia, né, estamos indo para o trabalho, e aí eu chego no trabalho e descubro que todas as minhas colegas pegaram a conta. O que vai acontecer comigo? Se só sobrou eu. Como que ficou a minha panelinha? Não ficou, né? Porque ela foi desfeita. Ou então eu chego no trabalho e eu fico sabendo que a minha colega não está mais na escala junto comigo. Ela está na escala de outro hospital, né? De outra unidade básica de saúde, de outra clínica. E aí, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Gente, a gente não tá dentro do nosso ambiente de trabalho para fazer os melhores amigos, para buscar os melhores amigos. Eu preciso achar o meu melhor amigo aqui dentro da clínica porque eu sou uma pessoa que eu me sinto muito sozinha e tal. Não, gente. A gente tá ali para trabalhar. Nós temos os nossos colegas de trabalho, somos profissionais e temos os nossos deveres a cumprir diariamente. Então, essa questão de panelinha é uma questão muito complicada. De preferência, que você não entre numa panelinha. De preferência que, se você vê que o clima do seu trabalho é um clima mais, assim... como é que eu posso dizer? Não é um clima tão saudável, né? Porque você vê várias panelinhas formadas. Então, assim, o melhor que você pode fazer é não entrar em nenhuma.
Você chega na panelinha água, você fala assim, oi gente, tudo bom? Bom dia e tal. E aí, como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa e tal? Nossa, olha como teu cabelo tá bonito e tal. Nossa, como tu tá cheirosa, meus parabéns e tal. E chega com todos os seus demais colegas, né? E a gente vai tendo aquele contato ali, aquela saudação, né? De um minutinho ali e tal. E a gente vai saudando todos os nossos colegas. Oi, olá, bom dia. Oi, gente, tudo bom e tal? Ó, acabei de chegar aqui no plantão, bora trabalhar hoje, né? Vamos botar quente aí, vamos arregaçar as mangas, vamos atender o povo aí que tá precisando de nós, tá precisando melhorar a saúde, né? E aí, isso sim, isso faz com que os seus colegas de trabalho enxerguem você como uma pessoa que sabe lidar com todos os seus colegas de trabalho. É uma pessoa que, por mais que esteja caindo o mundo, né, para você ali, a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro de casa. Às vezes a pessoa está com uma situação bem complicada dentro de casa, mas você chega ali com um sorriso daqui até aqui no ambiente de trabalho, então a gente consegue disfarçar um pouquinho, né? E aí a gente vai levando, então a gente acaba tornando o nosso ambiente de trabalho um ambiente mais saudável, né? Um ambiente mais gostoso, um ambiente assim mais mais assim mais interessante para se trabalhar, né? E aí tudo isso faz com que nos ajude no nosso trabalho, apesar de que a gente, como eu falei, né, anteriormente, a gente passa mais tempo da nossa vida com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares, né? Então, nada mais justo, nada melhor do que a gente manter um bom relacionamento com os nossos colegas de trabalho. Em segundo caso, o que a gente deve fazer também? Cuidado com o que você fala. Acabei de falar sobre isso um pouquinho. Gente, nós temos que ter muito cuidado. Dentro da área da saúde, né? Não vamos abranger muito as demais áreas, porque o nosso intuito aqui é a área da saúde, né? Então a gente vai falar muito sobre hospital, sobre as clínicas, né? Sobre as unidades. Então, assim, unidade de saúde, a gente, de fato, né? A gente lida ali com muita gente, é sempre muita gente, e às vezes a gente não chega muito legal no trabalho. Às vezes aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? Alguma notícia ruim que chegou ali no WhatsApp, meu Deus, meu salário era para cair hoje, não caiu, e agora como é que eu vou pagar o cartão, meu pai eterno? E aí já começa a gerar aquelas preocupações, e aí você chega de uma forma um pouquinho diferente no hospital, e aí o seu colega fala assim, vixe, a noite não foi boa, né? E aí vai gerando aquele monte de dúvidas na cabeça dos seus colegas. E aí, na verdade, com essas dúvidas, né, a gente precisa chegar e falar, gente, olha, eu não tenho problema com ninguém, tá? É só algumas coisinhas aí que eu tenho pessoalmente para resolver, mas tá tudo certo, tá tudo bem, graças a Deus, e é vida que segue, né? Então, que a gente pode tentar fazer, né, caso alguém chegue perto da gente e não simplesmente chegar com a pessoa e falar assim, cara, o que tu tá fazendo aqui do meu lado? Eu te chamei pra cá, eu pedi a tua opinião, eu pedi pra você vir pra cá comigo e tal, eu pedi a sua ajuda, eu não pedi, né? Então, por favor. Então, gente, a gente não pode ser animoso com as pessoas. A gente não pode tratar as pessoas só porque eu tô num dia ruim, só porque aconteceram coisas que não eram para acontecer. Eu não posso descontar a minha insatisfação, né, a minha angústia, as minhas mágoas nas outras pessoas. Eu preciso ter cuidado ao falar quando eu vou conversar com o meu paciente, quando eu vou conversar com o meu cliente, quando eu vou conversar com o meu superior. Eu preciso entender, eu preciso colocar na minha cabeça o seguinte:
eu não estou num dia bom. Então, às vezes um colega manda uma mensagem no WhatsApp e por eu não estar num dia bom, porque mentalmente eu estou muito abalado, né? Por eu não estar num dia bom, o que que acontece? Um colega manda uma mensagem para mim no WhatsApp, jogando em direta para alguma outra pessoa, ou então comentando de algum colega nosso, alguma coisa que aconteceu. E aí o que que eu faço? Eu acabo interpretando de uma forma errada, de forma errônea eu interpreto. E aí o que que acontece? Eu acabo aperto aqui aquele botãozinho famoso do WhatsApp, arrasto para cima. Vem cá, o que tu tá querendo? Tá falando da minha vida? O que que é? Tá insatisfeito porque é meu colega, que não sei o que? Vem cá, o que foi que eu te fiz? Que não sei o que, não sei o que. E, gente, eu começo a descarregar, eu começo a descarregar, eu começo a descarregar na pessoa. E não é por aí. Eu preciso entender que se eu tô num dia que não tá muito legal pra mim, então eu preciso ter mais atenção às coisas que vão acontecer comigo dentro do meu ambiente de trabalho, para eu não descarregar isso nas pessoas e para eu não pegar as situações que vão ocorrer comigo e não jogar para o lado pessoal. É claro que eu não sou fragmentada, eu não consigo deixar a minha cabeça em casa e ir para o trabalho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo deixar o meu coração em casa e ir pro meu trabalho. Não consigo fazer isso, gente. Não tem como. Não somos seres fragmentados. Querendo ou não, eu vou levar os trabalhos de casa pro trabalho, os trabalhos do trabalho para casa. Eu só preciso ter uma percepção de que, opa, eu acabei de chegar em casa. Eu quero paz na minha cabeça, eu quero tranquilidade, eu quero leveza, eu não quero confusão, eu não quero ninguém gritando perto de mim, eu quero um ambiente tranquilo. Aí eu chego em casa, o filho tá correndo, tá gritando, o filho tá assim, 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 a mulher tá falando, ai, que eu fiz um monte de coisa hoje, e que tu nunca me dá valor, que não sei o que, não sei o que. Então assim, a gente só precisa ter um pouquinho de tato, respirar fundo, contar de 1 até 10. Isso dá muito certo, tá, gente? Por experiência própria, isso dá muito certo, contar de 1 até 10 e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque a minha casa é uma bênção, entendeu? E aí, quando a gente, né, consegue tentar perceber que a gente não tá num dia muito legal, a gente consegue resolver as coisas com um pouquinho mais de facilidade. A gente tá vendo ali que a gente não tá num dia muito bom, mas a gente consegue resolver as coisinhas com um pouquinho mais de, de facilidade, né? E aí a gente consegue ir empurrando algumas coisinhas aqui, a outra ali e tal, e tentando não descontar nas pessoas que não tem nada a ver com os meus problemas, com o que está acontecendo comigo, tá bom? Evitem de ficar falando dos colegas para os outros colegas. Eu tô falando, eu não vou com a cara do João, mas eu gosto da Maria. Porque a Maria traz comida pra mim, porque a Maria, toda vez que eu tenho alguma coisa na casa dela, ela traz pra mim, porque ela sempre me dá presente, que não sei o quê, porque ela sempre me conta as fofocas lá dos superiores pra mim e tal, tudo. Então a Maria é minha amiga. A Maria é uma ótima pessoa comigo, então por isso eu gosto dela. Mas eu não gosto do João porque o João vive me cobrando, vive me cutucando. Ei, tem paciente ali pra você atender. Ei, olha aqui, ó, tu ainda não fez isso daqui. Me ajuda, eu preciso que tu realize esse trabalho aqui pra eu poder dar continuidade no meu ali e tal. Então assim, gente, não confundam uma coisa com a outra. Prestem mais atenção no que na pessoa que está do nosso lado. Existe muito aquela situação que às vezes eu chego assim, eu falo assim, meu Deus do céu, olha aquela criatura que tá entrando, olha o cabelo daquela pessoa, pelo amor de Deus. Aquilo dali não é de Deus, não.
Pense num cabelo feio. Pense num cabelo que me... Olha só como a pessoa tá vestida, tá toda maltrapilha. Aí a pessoa que tá do seu lado ouvindo fala assim, pois é, né? É a minha mãe, é a minha irmã, é a minha amiga. E aí você procura um buraco para se enterrar e você não consegue. Quem foi que pediu a tua opinião sobre o cabelo da mulher? Quem foi que pediu a tua opinião em relação à roupa do homem? Ninguém pediu a tua opinião, então muito cuidado. Nós temos uma boca e dois ouvidos. Então por aí a gente entende que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Muito cuidado quando forem abrir a boca para comentar. Ah, mas eu não fofoco. Não. A gente não fofoca. A gente só apenas comenta algo que aconteceu, né? É assim que geralmente nos ambientes de trabalho a gente faz. Não, aqui não tem fofoca não, aqui só tem certos breves comentários de alguns acontecimentos ou não aqui do nosso ambiente de trabalho, né? Mas não é fofoca. Não é, jamais. A equipe é unida. Tamo junto e não abro mão, né? Não é assim? Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado com o que vocês falam, quem tá do lado de vocês, quem está ouvindo, né? Porque hoje em dia tudo dá processo. Ah, fulano de tal cometeu tal assédio comigo. Ah, fulano de tal falou tal coisa, eu quero que ele me prove o que ele falou, que o que ele falou é verdade. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com tudo isso, porque hoje em dia tudo gera processo e acaba que por uma coisa tão pouca, por um leve descuido, por uma situação que a gente poderia muito bem evitar, uma dor de cabeça que não era para existir, a gente acaba aderindo e aí depois vem todos os problemas, né, que vai acontecendo aí, né, no decorrer do tempo. Outra situação que acontece. Cuide como você age. Se eu sou uma pessoa que quando eu estou com raiva, eu mantenho o tom da minha voz elevado, eu tenho a mania de chegar e humilhar as pessoas. Ou então, quando eu sou o tipo de pessoa que quando eu estou com raiva, eu quero sair estourando com todo mundo, então com o primeiro que me aparece. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Porque se eu sou uma pessoa explosiva, eu preciso arranjar um jeito de que eu preciso extravasar. A palavra certa é essa. Eu preciso extravasar aquilo que está acontecendo dentro de mim. Ou então, eu preciso arranjar um meio, ou eu preciso arranjar um profissional com quem eu possa sentar, com quem eu possa conversar para eu poder extravasar tudo aquilo que está dentro de mim. Mas eu não posso carregar em cima das pessoas. Eu não posso descontar em cima do meu superior porque ele me fez tantas exigências. Se quando eu assino meu contrato de trabalho, tá lá discriminado tudo que eu tenho que fazer. Então, eu vou esperar o meu superior vir e ficar falando, e aí? Quando é que tu vai começar a fazer o que você tem que fazer? Porque até o momento você ainda não fez nada. Eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você produza. Se você não produz, se você não atende os pacientes da maneira que é para atender, se você não está realizando os procedimentos que você precisa, então você está sendo improdutivo para mim. Se você está sendo improdutivo, vou colocar você na rua e vou convidar uma outra pessoa para estar no seu lugar para com que ela venha de fato ajudar a equipe como um todo. E aí? Então, em tudo isso a gente precisa pensar. A gente precisa pensar, refletir. É sempre muito importante, gente. No final do dia, a melhor coisa que a gente pode fazer. Poxa, eu passei 12 horas de plantão. Eu já tô vindo de um plantão na outra unidade que eu tava ontem. Saí dessa unidade, fui direto pro outro hospital. E aí... E aí eu
agora que eu tô chegando em casa, eu vou dormir, eu vou descansar e eu não quero saber de mais nada. Não é assim, gente. O que a gente pode fazer quando a gente chega em casa, antes de dormir, parem para pensar em tudo que aconteceu no ambiente de trabalho, tudo que eu fiz hoje no meu dia. Eu tenho que parar para refletir tudo que eu fiz, tudo que eu falei, a forma como eu agi, tudo que foi feito. Será que eu posso melhorar? Poxa, eu falei tal coisa para Analice. Será que eu deveria ter falado isso mesmo? Será que ela não ficou chateada? E se ela ficou chateada, qual foi o meu erro? Eu tenho que parar, gente, e me autoanalisar. Eu preciso fazer essa autoanálise para dentro de mim. Porque ninguém está certo 100%, assim como ninguém está errado 100%. Tudo na nossa vida tem um equilíbrio. E a gente precisa desse equilíbrio. É claro que muita coisa a gente vai acertar, mas muita coisa a gente vai errar. E são com os nossos erros que a gente mais aprende. São com os nossos erros. É muito difícil a gente aprender uma coisa com o erro do outro. Nossa, olha só. Meu Deus. Ele tava levando material dentro da bolsa dele. Material de curativo. Imagino quantas pinças ele não levou daqui da clínica. Meu Deus, por que um homem desse fez um negócio desse? Não tem necessidade disso, a pessoa trabalha e tal. Então a gente começa a julgar, né? A gente começa a julgar a pessoa, a gente começa a cogitar um monte de coisa na nossa cabeça e não é por esse caminho, tá? E aí o que acontece? A gente acaba pré-julgando, né? Fazendo vários julgamentos dessa pessoa. A gente não sabe o porquê que ela fez aquilo. Não estou dizendo que é o correto. Não estou dizendo que a pessoa está correta. Mas quem somos nós para julgar o que uma outra pessoa faz de errado? E geralmente, é muito difícil a pessoa que está ali julgando o Joãozinho, que errou em estar levando as pinças para casa, em estar levando material para casa dele. É muito difícil eu aprender com o erro dele. É muito difícil eu sentar e refletir sobre o que aconteceu com o João. É mais fácil eu tacar as pedras nele e depois de algum tempo, sabe-se Deus por quê, eu posso estar fazendo a mesma coisa que ele. Certo, gente? Então, muito cuidado. Muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com os seus gestos, muito cuidado com a maneira como a gente age. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas. Senão, se a gente começar a viver a vida louca, né? Eu sou a enfermeira Carla, eu sou a tal, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero e dane-se o mundo. Não é por aí, gente. Não é por aí. Tá bom? Outra coisa. Evite fofocas. Seja simpático. Eu sei que a Mariazinha não gosta de mim. Eu sei que eu tenho mais intimidade com o João, mas com a Maria eu não vou muito com a cara dela. E quem disse que eu tenho que ser uma pessoa grossa, ignorante, ou que eu tenho que ignorar essa pessoa? A gente não pode ignorar as pessoas. Eu não posso simplesmente chegar aqui, não, eu só gosto dessas pessoas aqui. Não quero saber de mais ninguém. O que a gente falou lá no primeiro item? Não fazer parte de panelinha. Seja simpático com todo mundo, converse com todo mundo, seja honesto, seja uma pessoa sincera, converse com as pessoas, sejam amigos, entendeu? Ou então, simplesmente uns colegas de trabalho, não tem problema. Mas que você tenha um bom relacionamento com seus colegas. Vamos evitar fofocas, vamos evitar aquelas conversas transitórias, né? Olha, tu viu que a menina chegou 20 minutos atrasada? Isso a enfermeira não olha, né? Isso aí ela não vê.
Mas quando eu chego com o meu cabelo aqui, um fiozinho aqui pro lado de fora, caindo aqui no rosto, ela já começa a chamar minha atenção. Então, assim, gente, evitem. Se você tem algum problema com o seu superior, com algum colega seu de trabalho, chegue com ele e fale assim: Maria, o que você tem contra mim? Porque eu já parei para analisar, para me autoanalisar, se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa que você não gostou. Não estou procurando ser a sua melhor amiga, mas eu só queria que essa animosidade entre nós duas acabasse, porque isso não gera um bom relacionamento dentro da unidade hospitalar, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Alguma coisa que te machucou, né? Que te deixou para baixo? E aí converse com seus colegas, mas não fique cogitando coisas na sua cabeça. Não fique imaginando certas coisas. Não, a nossa mente é algo que vai muito longe, os nossos pensamentos vão muito longe. Então, se a gente não frear isso, se a gente não se atentar, se a gente não se ater ao que realmente a gente precisa fazer, a gente vai se perder nesses pensamentos. A gente vai criar inimizade com a maioria dos nossos colegas de trabalho e vamos ser uma pessoa muito mal vista perante aquela parcela da sociedade. Então isso é muito preocupante, porque o mundo gira e ultimamente está girando rápido demais, entendeu? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele colega que hoje tá aqui estudando com você, ah não, é só meu colega aqui de faculdade, tá, não sei o que, ah, quem é ele? Ah, por que eu tenho que estar respeitando ele? É só um colega, é só uma pessoa, que nem eu. A gente não sabe se futuramente ele vai ser o dono de uma empresa. A gente não sabe se futuramente ele vai ser um ganhador de prêmio Nobel. Ele vai ser um médico cirurgião renomado, né? E a gente não sabe se a gente vai trabalhar para ele, né? Se vamos estar na porta da casa dele pedindo um emprego, ou na porta do trabalho dele pedindo um emprego, né? Então tudo isso. Tenhamos um bom relacionamento dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do nosso trabalho. São pessoas que fazem parte do nosso convívio. Então a gente precisa manter esse ambiente saudável, onde quer que a gente esteja. É tão bom, gente, é tão maravilhoso a gente ouvir as pessoas falarem assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com você, você consegue abrir assim os meus pensamentos, a gente consegue ter um diálogo muito bacana e tal. Nossa, você é muito bom nisso daqui. Toda vez que a gente conversa sobre isso, você me dá umas ideias tão bacanas e tal. Então isso é tão bom, gente, é tão satisfatório, é tão gostoso a gente ter pessoas, né, que a gente vê que o que a gente está podendo ajudar essas pessoas de alguma forma, né, sendo colegas ou não, às vezes uma pessoa que às vezes a gente nem conhece direito, né, a gente só parou para dar um bom dia e aí a gente acabou ajudando essa pessoa de alguma forma. Então, preste mais atenção, tá bom? Que mais? Não tome atitudes precipitadas. Muito cuidado, como eu falei, com as pessoas que são explosivas, né? Às vezes eu tô aqui trabalhando, tô fazendo aqui alguma coisa, nossa, acontece alguma coisa e acontece alguma coisa na minha casa ou até mesmo no meu trabalho, uma coisa que não era para acontecer e aí do nada eu explodo. Tem que ter muito cuidado com as minhas atitudes. Se eu sei que eu estou num momento de raiva, eu estou irada, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar. Eu tenho que ter muito cuidado com uma decisão que eu vou tomar. Toda decisão que a gente precisa tomar, a gente não pode tomar uma decisão de ímpeto, muito menos com a cabeça quente. Quando a gente está de cabeça quente, a gente não consegue visualizar muita coisa. Quando acontece alguma coisa que não era para ter acontecido, alguma coisa de errado, o que acontece? A gente fica ali, ó, focando no problema.
Por que que esse computador quebrou? Eu não tenho dinheiro para comprar outro computador. O que foi que aconteceu para a tela desse computador ficar do jeito que tá? E agora, como é que eu vou comprar outro? Meu Deus do céu, e agora? Então a gente fica focando ali no problema. A tela tá quebrada. Poxa, mas não era pra ter quebrado a tela. Caramba, eu não tenho dinheiro para comprar outro computador. É a primeira coisa que vem à mente. Ah, eu saí de casa, o computador não tava dessa forma. Agora quando eu chego, olhei do jeito que tá. Perdi o computador. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer minhas coisas? E aí eu começo a culpar as pessoas. Mas será que as pessoas têm culpa? Será que eu deixei o computador ligado na tomada, eu esqueci de tirar da tomada e aí com queda de energia, pô, queimou o computador, queimou o monitor do computador? Enfim, gente, são tantas coisas que a gente não pode ir chegar e culpar as pessoas, a gente não pode responsabilizar as pessoas por aquilo que está acontecendo conosco, tá bom? Precisamos ser pessoas maduras, precisamos ser pessoas, ser profissionais em tudo que a gente vai fazer dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós, como pessoas, somos um pouquinho diferente em casa, isso é claro e óbvio, entendeu? Porque em casa nós temos uma cultura e no trabalho nós temos outro tipo de relacionamento, né? São relacionamentos totalmente diferentes, mas no fim tudo dá certo, tá, gente? Converse, não discuta e seja sincero. Gente, isso é primordial. Porque eu sou chefe. Ah, tá. Eu sou enfermeira, né? Como eu já havia falado anteriormente, sou enfermeira e gestora de uma unidade básica de saúde, de uma UBS. Beleza. Eu, enfermeira Carla, chego no meu trabalho e tem um ACS ali que eu não gosto muito dele, porque ele não faz o que é para ser feito. Gente, eu não posso chegar com ele e falar assim: por que você não fez aquilo, o relatório que eu mandei? Cadê o levantamento que eu te pedi? Semana passada que você ainda não entregou. Cadê tal coisa? Cadê isso? Cadê aquilo? Por que você não fez? Não sei. Não posso, gente. Não posso chegar. Isso acaba gerando um assédio moral. Eu não posso gritar com as pessoas, eu não posso chegar. Não é porque o ACS não entregou o relatório que eu solicitei, o ACS não entregou o levantamento que eu pedi, que eu vou condenar ele por isso. Eu preciso chegar, conversar com ele. Poxa, João, o que está acontecendo com você? Semana passada eu pedi para você entregar um relatório para mim. Você não entregou, todos os seus colegas entregaram, mas você foi o único que não entregou. Por que toda vez que eu peço um levantamento, eu peço alguma informação da sua área, da sua população, por que toda vez que eu peço é uma dificuldade para responder? Você não entrega no prazo, você não faz o que é para ser feito, você já fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Poxa, o que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Vamos tentar resolver isso aqui de uma forma mais, mais clara, né? Mais saudável possível. Eu não posso chegar e gritar com o funcionário, eu não posso gritar com o meu cliente, com o meu paciente. A gente não pode ser assim. Apesar de eu ser sincera, eu não posso chegar com as pessoas e falar assim: eu vou falar a verdade, do o que doer. Eu vou falar, ponto e acabou, se eu não quero nem saber em quem vai respingar isso. Não posso, gente. A verdade tem que ser dita, sim, sempre. Porém, existem maneiras de como eu vou falar a verdade, entendeu? Às vezes a verdade dói um pouquinho assim. Mas se a pessoa que está transmitindo essa verdade, ela tiver um pouquinho de tato, ela tiver um pouquinho de consciência, ela vai conseguir transformar
transformar essa verdade numa coisa assim menos dolorida e vai ser bom para ambas as pessoas. Então, a gente precisa manter essas habilidades, a gente precisa manter um ambiente saudável entre todos os nossos colegas de trabalho, passamos mais tempo com eles do que com os nossos próprios amigos e familiares. Então, a gente precisa, como é que se diz? A gente precisa manter um relacionamento interpessoal digno, pelo menos digno, né? E para isso, todos todas essas habilidades que eu acabei descrevendo aqui para vocês, né? As panelinhas, cuidado com o que eu falo, que depois eu posso pecar por aquilo que eu estou falando. Eu mesmo posso cometer um erro por aquilo que eu falo, da maneira como eu ajo. Preciso evitar as fofocas, preciso ser uma pessoa simpática. Nem todo mundo vai me amar, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, então não sou eu também que vou agradar. Porém, eu não posso descarregar minha raiva em todo mundo. Eu não posso fazer com que as pessoas tentem me engolir do jeito que eu sou. Todo mundo é dotado de defeitos e qualidades. Então, a gente também não vai impor isso para as pessoas, né? A gente tem que ser maleável. Não posso eu não posso tomar atitudes precipitadas de cabeça quente. De cabeça quente a gente não toma nenhum tipo de atitude, a gente não pode fazer nada, a gente precisa esfriar a cabeça e colocar as ideias em ordem no lugar. Eu preciso saber conversar com as pessoas e não discutir com elas e não gritar. Preciso ser sincera, preciso ser honesta. A gente tentando manter todas essas linhas de raciocínio, se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que a gente vai conseguir construir um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho mais prazeroso de se trabalhar. Dicas para um bom relacionamento. Então vamos lá. A gente falou, né, de algumas habilidades que a gente precisa ter dentro do nosso ambiente de trabalho. E agora eu vou falar para vocês, né, algumas dicas para a gente manter também um bom relacionamento, né, fora aquelas habilidades que eu falei lá. A gente precisa ser pessoas cordiais, pessoas que, poxa, eu não gosto da minha chefa, mas nada me impede de dar um bom dia para ela. Nada me impede de chegar com ela e falar assim, chefa, se ela tá precisando de alguma coisa, eu não gosto dela. Mas eu converso com ela sim. Eu não vou ser a melhor amiga dela. Mas eu converso sim com ela as coisas profissionais. Eu preciso tanto desse emprego como ela. Se ela tá ali, ela não tá ali de graça não. Ninguém trabalha de graça. Todo mundo que tá ali trabalhando é porque precisa do dinheiro. Tem contas para pagar, tem sonhos para serem realizados. Então, se eu estou ali porque eu preciso do dinheiro, porque de alguma forma eu preciso resolver alguma área da minha vida, todas as outras pessoas que estão ao meu redor também. Todo mundo tem um objetivo, tá bom, gente? Então sejam mais cordiais, né? Tentem compreender um pouquinho mais os seus colegas. Aceite as diferenças. As diferenças, gente, hoje em dia é uma situação que gera muita polêmica, né? Hoje em dia as pessoas não querem aceitar o cabelo uma da outra. O que eu tenho a ver se a minha colega pintou o cabelo dela de azul? Isso é problema dela. Ah, porque o meu é preto. Ah, porque eu nunca pintei meu cabelo. Meu cabelo, ele é virgem. É realmente de fato, tá, gente? Meu cabelo é virgem. Mas por que eu tenho que criticar o cabelo da minha colega que é azul? Que semana passada tava cor de rosa e agora tá azul. Gente, isso é problema dela. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver se eu sou uma pessoa baixinha? Por que eu tenho que estar
Eu tenho que estar desprezando, eu tenho que estar criticando o meu colega que tem quase 2 metros de altura. Quem sou eu para criticar alguém? Eu tenho que criticar as pessoas porque eu uso perfume e elas não? Se elas não usam, isso é problema delas. E eu preciso aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu preciso ter em mente que ela não usa perfume, beleza. Ela não vai ser nem melhor nem pior do que eu. Mas eu preciso aceitar ela do jeito que ela é, com todas as diferenças dela. Ah, ela tem uma como é que se fala hoje? Uma identidade de gênero diferente, ela pensa de uma forma diferente. Ah, para ela tem que ser incluso a linguagem neutra. Isso é problema dela. Isso é problema dela, se ela pensa dessa forma, se ela quer que seja incluída a linguagem neutra, né, e tal, tudinho. Esse é o ponto de vista dela. Prestem atenção numa coisa. Eu aprendi isso com um amigo meu e esse amigo meu tem uma certa religião e aí eu admiro muito algumas coisas que ele fala, né? E aí foi uma coisa assim que eu aprendi com ele, ficou na minha cabeça e para onde eu vou eu levo isso. Todo mundo está certo dentro do seu ponto de vista. Gente, uma frase dessa pode evitar uma guerra. Vocês sabiam disso? Todo mundo está certo dentro do seu ponto de vista. Eu já vi várias vezes duas colegas minhas estarem brigando, discutindo, somente na faculdade, né? Ah, porque a fulana de tal não fazia as coisas direito. Ah, porque a outra não faz nada, fica só escorando na gente e tal. Então, eu chegava com elas e falava assim, tá, o que tá acontecendo? Vamos resolver essa situação. E aí, elas falavam, né? Ah, que não sei o que tá acontecendo isso, tá, não sei o que, não sei o que. E tu ainda vai. E no final das contas, aí ficava uma outra, chegava comigo e falava assim, e tu ainda fica defendendo ela, não sei o que. Eu digo, gente, eu não estou defendendo. Cada um está certo dentro do seu ponto de vista, a gente vai tentar resolver essa situação agora. Então, pronto. Você acaba ficando numa linha neutra, né? E aí, com isso, você não agride, não magoa nem o lado A e nem o lado B. Então pronto, e por ali a gente cessa aquela discussão, entendeu? É uma boa dica para vocês. Experimentem numa discussão que esteja você e uma outra pessoa, ou você e duas pessoas, né? Experimentem usar essa frase aí que eu tô passando para vocês e vocês vão ver que vai resolver muito rápido, entendeu? Aquela discussão vai acabar mais rápido e aí a gente vai conseguir chegar no consenso, né? Tenha iniciativa. Gente, uma palavrinha que a gente usa muito hoje dentro das unidades de saúde é a questão da proatividade. Precisamos ser pessoas proativas. Precisamos ser pessoas que, se eu sou contratada como enfermeira, então eu tenho os meus afazeres de enfermeira, o que que me impede de chegar com a minha superior e falar assim, olha, eu tenho uma ideia para ti. Eu tava verificando que ali na sala, quando o paciente entra, ele fica tombando ali na mesa e tal, tudinho. O que que tu acha da gente pegar isso aqui, colocar para cá, a gente transformar isso aqui para cá, a gente coloca um desenho aqui nessa parede, a gente faz tal coisa, assim, 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 eu já verifiquei lá no almoxerifado, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa e tal. E que tal a gente fazer essa mudança assim, eu acho que vai ficar melhor, acho que as crianças vão gostar mais e tal, tudinho. Vamos ser pessoas proativas, vamos ajudar, né? Vamos pensar um pouquinho fora do nosso quadrado, né? Não é porque eu sou enfermeira, não é porque eu sou gestora de unidade que eu vou me ater somente a isso e o resto que se vire. Eu não quero saber de mais nada. Eu não vou ajudar a gestora da outra unidade. Eu não vou ajudar a minha coordenadora, entendeu? Do PNI, a minha coordenadora de hipertensos e diabéticos. Não, gente, o que é isso? Eu tô aqui na ponta trabalhando, eu tô lidando ali com as pessoas. De repente eu posso ter uma ideia. E por que eu não posso passar essa ideia pro meu superior para a gente melhorar os nossos atendimentos?
para a gente melhorar os nossos indicadores, né? Nós da área da saúde, dentro da atenção básica, a gente trabalha muito com indicador, né? Que são os indicadores do Ministério da Saúde. Então, a gente trabalha com números direto, então são muitas planilhas, são muitos relatórios, são muitas metas a serem cumpridas e tal. Então, é um trabalho muito gostoso, mas a gente sua. A gente sua a camisa, entendeu? Não é fácil, mas é muito gostoso, tá, gente? Tá, proatividade, evite fofocas. A gente já falou sobre fofoca agora anteriormente, né? Vamos evitar. Chegou alguém fofocando, mano, pera aí rapidinho. Pera aí rapidinho que eu vou aqui no banheiro e tal, não sei o que, dar uma saída e tal. Então a pessoa chega contando uma fofoca e fala assim, ó, na boa, eu não sou obrigada e não sou paga pra ouvir esse tipo de coisa. Então, por favor, se você tem algum ressentimento, se você não gosta dessa pessoa por algum motivo, é melhor tu guardar isso pra ti. Guarda isso pra você, entendeu? Deixa aí quietinho contigo, porque eu não tenho nada a ver com essa situação, não tenho nada a ver com isso. Então acho que dessa maneira a gente consegue evitar muita coisa. E essa pessoa, quando ela vier chegar com uma fofoca com você de novo, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de chegar com você para contar alguma coisa. E dessa maneira a gente vai bloqueando aquela pessoa que é fofoqueira, entendeu? Então, isso aí dá muito certo também, tá, gente? Tenha maturidade. A questão da maturidade é meio complicado, porque é uma coisa que... A maturidade, gente, a gente tem muitas experiências, né? Geralmente a maturidade, ela vem com as experiências. E aqueles jovens, né, que estão, como vocês, que estão entrando, né, estão se profissionalizando, estão entrando nas áreas aí de cabeça, né, para trabalhar, tem os seus projetos, tem os seus sonhos. São as pessoas assim que a gente mais orienta, né, dentro do ambiente de trabalho. Olha, teu primeiro emprego, né? Olha, acho que tu não faz muito tempo que você começou a trabalhar, né? Ah, não, faz pouco tempo. Então, assim, busque uma maturidade o mais rápido possível, entendeu? Saiba diferenciar o profissional do pessoal. Saiba que você, dentro do seu ambiente de trabalho, você tem direitos, deveres, precisa ser uma pessoa educada, precisa ser uma pessoa respeitosa dentro com os seus colegas de trabalho. E em casa você tem a sua cultura, não misture as coisas, entendeu? Não leve a sua cultura de casa para dentro do seu trabalho. Respeite os seus colegas. Seja uma pessoa mais cordial, seja uma pessoa simpática, e você vai ver que você vai conquistar, não todos, mas muitas pessoas para você. Tá bom, gente? Saiba dar e receber feedbacks. A gente gosta de utilizar essa palavra feedback para não dizer assim, te toca, viu? Dá aquela dica, né? Ou então, às vezes a pessoa, assim, a gente tá... Eu verifico que a Mariazinha, ela cometeu tal gafe. Não foi um erro, mas foi uma gafe, né? Poxa, a Mariazinha, cara, ela acabou tratando o nosso secretário de saúde como uma pessoa qualquer dentro do nosso ambiente de trabalho, tá, gente? Não é porque é um secretário de saúde que a gente tem que colocar no pedestal, né? Que é uma pessoa perfeita, que tudo que ele fala tá certo, tem que ser o que ele fala. Não, tá, gente? Mas ali no nosso ambiente de trabalho a gente deve respeito, né? E aí ela simplesmente falou cometeu tal coisa, né? Digamos, a gente tá numa festa, né? Dia do enfermeiro, então a Secretaria de Saúde promoveu uma festa pra gente. O que ela tem de falar de trabalho? O que ela tem de chegar com o secretário e falar assim, poxa, secretário, a gente tá esperando chegar um computador novo lá e tal, por que você ainda não comprou? Por que tá demorando tanto? Há quase um ano que a gente tá esperando esse computador e não chega. Que palhaçada é essa? Não sei o quê. Então, assim,
como dica, evitem. Mas assim, quando vocês verem uma situação que vocês precisam chegar com um colega de vocês e dar uma dica para ele, olha só, cuidado quando você falar sobre isso, entendeu? Cuidado quando você for fazer isso daqui, porque não fica legal assim, você fez isso aqui de tal maneira, não soou muito legal, então da próxima vez que você for fazer, eu acho que faz assim dessa maneira, eu acho que fica melhor. Eu acho que as pessoas vão procurar entender da forma correta. Então, gente, muito cuidado quando vocês forem dar dicas, quando vocês forem dar um alerta, né, para os amigos de vocês. Eu sei que você está querendo o bem daquela pessoa, mas tenham cuidado, né, quando vocês forem tratar de certas coisas com os colegas para não acabar magoando e nem machucando, porque palavras machucam mais do que um tapa, né? Que mais? Resolva os conflitos e não seja o conflito, né? Se trabalhamos na enfermagem, então a gente trabalha com pessoas. E pessoas geram muito conflito, certo? Então o que acontece? A gente lida, né, com muitas pessoas no nosso dia a dia, e com isso vai gerando os conflitos, né? Vai gerando os conflitos interpessoais, inteligência emocional, então tudo isso vai entrando nessa roda, entendeu? Então, precisamos ser pessoas que estão ali para gerenciar esses conflitos. Tá tendo uma discussão entre a recepcionista e o ACS, ou então entre o ACS e o técnico de enfermagem. Eu não posso chegar lá e começar a gritar com os dois e chegar e aplicar uma advertência. Eu vou aplicar uma advertência pro técnico de enfermagem porque eu acho que o ACS está certo. Eu tenho que ser uma pessoa que eu preciso banir os conflitos, entendeu? Sendo eu enfermeira, sendo eu gestora, sendo eu uma pessoa de serviços gerais. Eu preciso chegar e acalmar aquele conflito, entendeu? E tentar resolver de uma certa forma. Eu acho que dessa forma a gente vai muito longe, tá bom? Isso daí não é uma coisa que somente os superiores resolvem. Isso eu, como recepcionista, como uma pessoa de serviços gerais, como técnica de enfermagem, que eu também sou técnica de enfermagem, sou enfermeira, tá? Posso muito bem estar gerenciando esses conflitos, entendeu? Opa, não, peraí, que não foi assim, não foi dessa forma que ele quis dizer. Eu sei que ele errou em falar tal coisa, mas é dessa forma aqui e tal. Perdoa o colega ali e tal, ele acabou se exaltando um pouquinho e tal, mas quem que nunca se exaltou nessa vida, né? Quem que nunca cometeu nenhum tipo de problema desse, né? Que atire a primeira pedra. Então, vamos aprender a gerenciar os conflitos, vamos ser pessoas que vão solucionar os conflitos e não gerar mais conflitos ainda para a equipe. Porque se eu sou uma gestora, se eu sou uma enfermeira que gera o conflito para minha equipe de trabalho, então eu não sei ser uma líder, porque isso não é papel de líder, tá bom, gente? Desenvolva a sua inteligência emocional. Eita, nós! Eu tenho que procurar gerir 3 habilidades para eu poder chegar na inteligência emocional: a habilidade humana, a habilidade técnica, e eu também preciso ter uma habilidade motivacional. Eu preciso chegar, conversar com a minha equipe, eu preciso ser humana, eu preciso saber conversar com a minha equipe, saber identificar o que está acontecendo de errado e falar assim: não, gente, peraí, vamos lá, não é assim, vamos lá, a gente tem essa meta aqui para cumprir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então sejam motivadores da equipe de vocês, saibam trabalhar a inteligência emocional da equipe, não só da sua, mas da sua equipe também. Sejam pessoas, sejam colaboradores, sejam parceiros dos colegas de vocês de trabalho, e vocês vão ver que vocês vão ganhar essas pessoas para vocês de forma tão simples,
de forma tão espontânea que o ambiente de trabalho se tornará um ambiente mais prazeroso, se tornará um ambiente facilitador para todos nós. Inteligência emocional na enfermagem. Agora no Covid a gente teve muito problema com essa questão da inteligência emocional, mas alguns colegas, né, ainda estão bem sequelados com essa questão do Covid. Tivemos muitas percas, muitos colegas nossos aderiram, né, a alguns problemas de saúde mental, mas a gente está aqui sempre para ajudar, a gente está aqui para fortalecer, já que conseguimos passar por uma pandemia, então a gente está aqui para ajudar no que for preciso, né, gente? Então, assim, a inteligência emocional na enfermagem, ela, na área da saúde, ela deve aprender, na verdade, a lidar com a inteligência emocional. Isso significa que é interessante desenvolver a capacidade de administrar suas próprias emoções e saber usá-las a seu favor, tá? Da mesma forma, é necessário compreender as reações das outras pessoas, construindo um convívio mais saudável e fazendo escolhas de forma consciente. Como assim? O que eu posso fazer para estar ajudando os meus colegas, para estar ajudando essas pessoas que convivem muito tempo comigo, de uma forma mais clara? O que eu posso fazer? Conhecer as próprias emoções e ações, saber controlá-las de acordo com cada situação, ter automotivação para alcançar os seus objetivos e trabalhar a empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, mediante a tudo que eu falei para vocês, gente. Muito importante a questão da empatia. Temos que trabalhar a empatia uns com os outros. Temos que nos colocar no lugar do outro. Poxa vida, por que a enfermeira fez isso? Poxa, mas ela não é de fazer isso. Outras vezes, algumas situações peculiares, algumas situações que foram até parecidas com essa, ela conseguiu resolver de uma forma tão clara, ela conseguiu resolver de uma forma tão espontânea. Por que dessa vez ela resolveu dessa maneira aqui? O que foi que aconteceu? E aí quando a pessoa chega e explica para você, então assim, você tá ouvindo o que a pessoa tá explicando e você tá se colocando no lugar dela. Nossa, se fosse eu no lugar dela, o que eu ia fazer? Então, isso é muito importante, gente. Isso é totalmente importante, você trabalhar a empatia dentro do nosso ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho, em casa também, tá? Em casa nós temos pessoas, né, que estão nos esperando chegar do trabalho. E se a gente conseguir trabalhar a empatia dentro do trabalho, a gente consegue trabalhar também dentro de casa. Eu preciso entender que o meu marido passa o dia todo trabalhando, eu passo o dia todo em casa. Então, quando ele chega em casa, ele quer um ambiente harmonioso. Se ele chega em casa e o bicho tá pegando, é claro que ele vai procurar um lugar mais calmo. E ele vai procurar esse lugar mais calmo na rua, né? Certo? A mesma coisa no trabalho. Se eu saio da minha casa naquela paz, naquele convívio maravilhoso que eu tenho com a minha família, aí eu já vou chegando no trabalho, ai meu Deus do céu, olha, eu vou estar chegando perto de eu aturar aquela mulher que fica gritando no meu ouvido, que fica falando um monte de coisa. Ai meu Deus do céu, aquela minha gestora que me perturba, que não sabe falar baixo, que só sabe falar alto. Então assim, se eu vou chegando dessa forma no meu ambiente de trabalho, isso não é saudável nem para mim, nem para todos os meus demais colegas. Então, trabalhem a empatia, se coloquem no lugar do colega de vocês. Aconteceu uma situação, tentem se colocar no lugar dele. Não critiquem, não julguem, não prejulguem,
mas se coloquem no lugar deles e tentem ajudar eles de alguma forma. Vocês vão ver, vocês vão ter muito mais sucesso no ambiente de trabalho. As situações do dia a dia, né? Vamos lá. Sabemos que a vida é sempre muito corrida, com metas, reuniões, os prazos, a família, saúde, os nossos relacionamentos, né? E entre outros compromissos que a gente tem do nosso dia a dia. Com isso, as pessoas acabam sendo observadas e avaliadas a todo momento, o que causa uma pressão constante no nosso dia a dia. Então, assim, tem pessoas que, para elas conseguirem desenvolver um trabalho bom, um trabalho tranquilo, um trabalho digno, são pessoas que só conseguem trabalhar se não for na pressão. Então, assim, são pessoas que falam assim: olha, você já me explicou como eu tenho que fazer e eu já entendi. Então, assim, se você quiser ir, você pode ir lá pro seu setor, que eu vou ficar aqui. Caso eu precise de alguma coisa, eu te chamo, beleza? Mas tem pessoas que só funcionam ali, ó, no tranco, entendeu? Na pressão. E eu, como enfermeira, eu como gestora, eu como líder da minha equipe, eu preciso entender quem é que funciona na pressão, quem é que só funciona ali no arranque, que eu tenho que estar ali empurrando um pouquinho, de vez em quando eu tenho que estar ali motivando, entendeu? Aí vira e mexe eu tenho que estar dando umas cutucadas, porque senão, opa, ele não se acorda, porque senão ele vai relaxando, 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 eu preciso acordar ele de vez em quando. E quem é que funciona no modo on, né? Que é aquele modo assim, me deixa aqui trabalhando, você quer um relatório, né? Você quer que eu entregue tal coisa até tal dia, beleza? Eu vou te entregar, eu vou fazer. Então pronto, essas pessoas a gente vai deixar elas tranquilas, trabalhar ao momento delas, do jeito delas, da forma com que elas conseguem trabalhar, e preciso entender que até tal dia ela vai me entregar esse relatório. Então eu preciso descansar e deixar ela desenvolver o trabalho dela, tá bom? Para colocar a inteligência emocional em prática, é preciso fortalecer a capacidade de administrar as diferentes situações que o seu dia a dia exige. Em primeiro lugar, busque fazer uma autocrítica, uma reflexão, uma meditação sobre os acontecimentos do cotidiano e a maneira como você os tem enfrentado. Gente, eu acabei de falar isso para vocês nos slides anteriores. Vamos refletir sobre o nosso dia. Esqueçam um pouquinho o telefone. Esqueçam o WhatsApp. Deixa de lado, desliga a internet. Deita na sua cama, aquela cama maravilhosa, entendeu? Aquele momento único, e quando você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: meu Deus, que dia foi esse? Eu já comecei o dia assim, recebendo umas notícias não muito agradáveis. Pô, cheguei no trabalho, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. No meio do caminho, quebrou o carro e tal, tudinho. Eu cheguei atrasado e tive que resolver tal coisa, tal coisa. E como é que volta pra casa se o carro tá quebrado e tal, não sei o que. Gente, hoje foi o dia. E aí eu preciso refletir tudo que aconteceu, preciso refletir em todos os momentos do meu dia, parar para me analisar, parar para me autoavaliar. Isso é muito importante. Tem coisa melhor nessa vida que a gente possa fazer por nós mesmos, para a nossa inteligência emocional, para os nossos relacionamentos, para o meu eu, para a minha mente, é fazer a minha autoavaliação todos os dias. É totalmente necessário que a gente faça. Se eu não sei me autoavaliar, então vamos praticar a meditação, né? Eu não preciso ser
Eu não preciso ser uma pessoa totalmente zen para fazer meditação. Ah, não, só quem medita são aquelas pessoas que são totalmente zen, paz e amor. Não, não é assim. Mas eu preciso parar um pouco do meu dia para eu refletir em tudo que acontece, em tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou querendo, tudo que eu estou fazendo. Eu preciso parar para refletir. Eu preciso ter eu preciso ter ideias novas. Eu preciso me melhorar. Poxa vida, eu sou uma pessoa tão estressada. Eu sou uma pessoa assim que eu me irrito muito fácil. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me ajudar, né, em tudo isso? Então são momentos do nosso dia, são momentos da nossa vida que a gente precisa separar um pouquinho do nosso dia, são apenas alguns minutos e vocês vão ver que daqui a pouco esses minutos vão se transformar em horas e vocês vão ver o quanto de retorno isso vai trazer para vocês mesmos. Pontos fortes e pontos fracos. Tá bom? A inteligência emocional ela está diretamente ligada ao autoconhecimento, ao fato de você entender as suas emoções, você consegue reconhecer e lidar com os seus pontos fracos, de forma que eles possam ser aceitos e aprimorados e não somente emitidos. Já em relação aos pontos fortes, seu fortalecimento é o principal foco. Então, como compreender o que é bom? Você pode praticar e tornar-se uma pessoa ainda melhor. Se eu sei que eu sou muito boa em punção endovenosa, né? Aquela punção que a gente pega aqui, né? Ou então aqui na mãozinha do paciente. Poxa, eu tenho uma habilidade muito boa com punção nos meus pacientes. E eu tenho uma colega que está começando agora e ela não é lá essas coisas. Então, se eu sei que eu sou boa nisso, por que eu não vou ajudar meu amigo? Por que eu não vou ajudar minha colega? Porém, ela é muito boa em passar sonda. Sabe aquela sonda, né, que coloca aqui no nariz e vem pra cá pro estômago? Então, cara, ela dá um show em passagem de sonda nasogástrica. Por que eu não posso ser humilde, trabalhar, né, a minha humildade? Ou a humildade que me ensinaram a ter, eu não sei se eu pratico ou não. Então, é um momento ideal para eu chegar e praticar a humildade, né? De chegar com ela e falar assim: cara, é o seguinte, eu tô vendo que tu é muito boa na passagem de sonda. Tu não quer me ajudar? Em contrapartida, eu tô vendo que tu tá precisando melhorar um pouquinho a tua punção venosa. Eu posso te ajudar. E aí, que tal a gente fazer essa troca aí de conhecimento, né? Que tal a gente se ajudar? Bora lá, colega, pra gente melhorar o nosso ambiente de trabalho, pra gente, né, conseguir resolver com mais facilidade. Gente, olha a maneira como eu tô falando com vocês. Diferente de se eu chegasse com ela e falasse assim: cara, tu é uma burra, como é que tu vem trabalhar aqui, tu não sabe fazer uma punção venosa? Isso é ridículo, gente. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha o nível de humildade, o nível de inteligência emocional eu utilizei no primeiro exemplo, fazendo as trocas, né, de conhecimento, para o exemplo que eu acabei de dar para vocês em relação a eu chegar e criticar e querer só difamar minha colega. Então vocês conseguem analisar, vocês conseguem perceber a diferença que é. Então tudo isso se torna mais prazeroso quando a gente consegue unir as forças, quando a gente consegue identificar qual é o meu ponto fraco, em que eu posso melhorar. Quando eu sei disso e eu busco a melhoria, eu me torno uma pessoa muito melhor. E com isso eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo
eu consigo ser um indivíduo melhor a cada dia que passa, porque isso daí a gente não nasce, a gente não somos pessoas perfeitas, precisamos sim nos melhorar a cada dia que passa. Benefícios da inteligência emocional. O que acontece quando a gente consegue trabalhar a empatia, quando a gente consegue trabalhar a inteligência emocional, quando a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos? O que isso atrai de benefício para mim? A redução de conflitos em relacionamentos interpessoais, o ambiente se torna harmonioso, né? O aumento da autoestima e da autoconfiança, então eu passo a acreditar mais em mim, eu passo a passar essa credibilidade para os meus colegas e os meus colegas idem. Senso de responsabilidade e melhor visão do futuro, então eu consigo ser uma pessoa muito mais responsável, eu consigo ajudar os meus colegas e eu consigo projetar algumas coisas para o meu futuro. E essas coisas que eu projeto para o meu futuro, elas podem influenciar diretamente na vida dos meus colegas dentro do meu ambiente de trabalho. Tá bom? O que mais acontece? O direcionamento competente das emoções. Então, assim, se eu consigo gerir melhor as minhas emoções, eu sou uma pessoa estressada e eu tento ali, toda vez que acontece alguma situação comigo, eu consigo parar para meditar, parar para refletir, parar de focar no problema e tentar focar na solução. Como benefício, eu vou conseguir contornar melhor as minhas emoções, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Como benefício também vem a compreensão da visão de mundo e dos sentimentos das outras pessoas, o equilíbrio emocional e a melhora da qualidade da vida. Gente, isso tudo quer dizer que eu estou trabalhando a empatia. Eu estou me colocando no lugar do outro. E todos à minha volta estão melhorando porque viram a minha mudança. E todos eles estão procurando também melhorar. Como pessoas, como indivíduos, como colegas, como pai, como mãe, como filhos. E com isso a gente vai construindo um ambiente harmonioso, um ambiente mais saudável e mais prazeroso. Com isso, gente, a gente encerra, né, as nossas atividades hoje. Nossa aula hoje foi uma aula muito gostosa, né? Uma aula bem teórica, eu sei disso, mas é necessário para que a gente ouça, é necessário para que a gente venha discutir essas ideias, falar das habilidades, falar de ações, falar de coisas que acontecem tão rotineiramente no nosso ambiente de trabalho, para que a gente possa tentar solucionar de uma maneira melhor, tentar extrair uma maturidade, né, aí, que às vezes a gente acha que nem tem, quando na verdade a gente senta para conversar com o indivíduo, ao invés de estar brigando, ao invés de estar discutindo, a gente vê que de fato ele tem uma maturidade, ele tem responsabilidade. E isso tudo às vezes só depende às vezes de uma oportunidade, de realmente sentar para conversar, e conversando a gente se entende. Então, gente, ó, muito obrigada, tá? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisinhas para vocês. É um conteúdo muito extenso que eu passei para vocês, é apenas a pontinha do iceberg. Esse assunto de relacionamentos, inteligência emocional, relacionamentos interpessoais é um assunto muito extenso. A gente pode conversar mais, né, em outras aulas. A gente sempre vai estar debatendo esses assuntos no nosso ambiente de trabalho, porque são coisas que estão totalmente ligadas a nós e aos os nossos colaboradores, os nossos colegas. Então,
Desde já, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tido um bom aproveitamento dessa nossa aula de hoje. E fiquem todos com Deus e até uma próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tido um bom dessa nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham aproveitado.